Bom dia! E olha, toda sexta-feira para o Rádio Mulher é uma sexta-feira especial. E nessa sexta-feira a gente tem a parceria do Fórum SUAP, Espaço Socioambiental, com o Rádio Fórum. O tema de hoje é Maio das Trabalhadoras. O que as pescadoras artesanais têm a dizer? Pois é, minha gente, o mês de maio está chegando ao seu final hoje, hein? 31, mas nós queremos trazer de volta uma data assim muito importante, o 1º de maio, Dia das Trabalhadoras e Trabalhadores. Queremos conversar sobre o papel das mulheres pescadoras artesanais, que são invisibilizadas, inclusive em espaços de representatividade profissional. Por isso, olha, pessoal que está acompanhando o Instagram, a gente e também o Facebook, a gente vai mostrar para vocês o nosso convidado e a nossa convidada. Primeiramente, eu quero desejar uma boa chegada para Mirelle Gonçalves, mulher negra, mãe solo e coordenadora nacional da ANP, Articulação Nacional das Pescadoras, e presidenta da AMPAS, Associação das Mulheres Pescadoras Artesanais de São José da Coroa Grande, aqui no estado de Pernambuco. Seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, meu povo lindo. Bom dia a todos e todas. Sou Mirelle Gonçalves, na minha cidade, mais conhecida como Mirelle da Pesca. Mirelle, mulher negra, mãe solo, sou mãe de 2 filhos e tenho uma neta, Ive Gonçalves. Sou de uma família tradicional pesqueira, tenho no sangue, na raiz, o sangue da pesca artesanal. Então, a partir das formações, vim reconhecer os direitos das mulheres e dos homens das águas. Para nós pescadores artesanais, o mar, o rio e o mangue é a nossa empresa. É uma empresa que não fecha, que todo dia está lá de portas abertas. Quem comanda os pescadores e a pescadora é o tempo, é o vento, é as marés. Então, como pescadora de fato e de direitos, também faço parte de uma coordenação nacional, que é a ANP, que foi pensada por mulheres de 16 estados. A ANP foi articulada aqui em Pernambuco. Temos como referência, também como coordenação, Joana Mozinho, que foi a primeira mulher a lutar nos anos 70 pelo direito ao RGP, pelo direito a se afiliar numa colônia, porque as mulheres não tinham direito a ter o seu documento como pescadora, a ter o seu documento para ter direito aos benefícios previdenciários, né? A luta das mulheres veio muito antes, nós sabemos, mas na parte da pesca ainda tem esse machismo, que as mulheres não tinham direito de entrar nas colônias. E a partir dessa luta da nossa companheira Joana Mozinho, a gente começou a ocupar esses espaços. A maioria das colônias hoje tem mulher presidente, e fora as associações de mulheres pescadoras que vem crescendo cada dia, né? Falar da articulação do CPP, através da nossa companheira de luta, Laurineide, a gente vê... Beijo, viu? Um beijo para ela, porque realmente ela é uma potência, né, Mirelle? E a gente, enquanto mulher, se sente muito representada e muito potente essa tua fala, assim, já inicial. E beijos para ela. Então, obrigado. E também mando um beijo para ela, eu acho que ela está escutando. Mirelle, você já disse coisas importantíssimas, e cada uma que você disse, é lógico que a gente vai querer trabalhar um pouquinho mais, compreender um pouquinho mais, porque nem todo mundo, entre homens e mulheres, compreende essa luta e essa ação que vocês estão fazendo, desbravando, inclusive, espaços tão importantes de poder. E aí,
Por falar em espaços, eu queria também a saudação do João, ele que a gente já apresentou, advogado popular. Eu já queria começar com ele perguntando qual é a diferença de advogado para advogado popular, João? Bom dia, Manina, bom dia, ouvintes. Mirelle, é um prazer muito grande estar aqui contigo. Então, a advocacia popular, ela se compreende, primeiro de tudo, ela questiona o limite do advogado, da advocacia do direito, diante de um mundo desigual e de um modelo de desenvolvimento que impõe, digamos assim, o direito como um lugar que serve muito mais aos interesses das classes dominantes do que as classes populares. Então, se a gente compreende que o direito, historicamente, ele serviu a isso, a advocacia popular, ela se coloca num lugar de pensar que o direito ele não se encerra simplesmente no judiciário, nos tribunais, nas petições. A construção de um direito contra-hegemônico, de um direito que sirva às classes populares, né? Que sirva aos pescadores artesanais, aos camponeses, aos povos indígenas, comunidades quilombolas. A construção desse direito contra-hegemônico depende de uma articulação entre essa luta dentro dos tribunais com as lutas que vêm de fora. Então, a advocacia popular, ela se pretende como essa prática aberta às lutas populares, essa prática da advocacia que se compreende como uma advocacia da luta, uma advocacia que se forja na luta mesmo, concreta. E agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua experiência, né? Por que esse campo, principalmente, né, da pesca, você é ligado, né, ao CPP, que é, assim, um braço muito importante também, né, desse olhar, inclusive da Igreja Católica, não sei se é ecumênico, já também faz parte, para essa visão do direito, né, a esse espaço, né, de trabalho que é tão desvalorizado e que é tão necessário e tão importante para a sobrevivência da própria humanidade. Sim, sim. Então, menina, eu sou assessor jurídico, né, tanto da Associação Fórum Suap, como da Comissão Pastoral da Terra. E dentro do Fórum Suap, né, a gente tem esse trabalho de parceria com o Conselho Pastoral de Pescadores, CPP, que é essa organização que tem um trabalho muito importante, né, como a Mirelle também falou no começo. Mas a gente compreende que os pescadores artesanais, as pescadoras artesanais, né, assim como eu disse, camponeses, camponesas, povos indígenas, comunidades quilombolas, são coletividades afetadas por um modelo de desenvolvimento, que é o modelo de desenvolvimento capitalista, né, que pensa toda essa natureza, né, que, como a Mirelle falou, na prática dela, da pesca artesanal, está muito orgânica, né, está sendo uma vivência muito natural ali, mas esse modelo de desenvolvimento pensa a natureza como mercadoria. Então, eu penso que o papel da assessoria jurídica, né, de um advogado popular que se propõe a fortalecer movimentos e coletividades, como a coletividade da pesca artesanal, enfim, dos camponeses, o papel do advogado popular que está inserido nesses movimentos é de fato, criar as condições para o fortalecimento dessa luta. Então, é como eu estava brincando antes. Aqui a gente está muito para escutar a Mirelle, porque ela tem muito a dizer sobre a pesca artesanal, e o papel do advogado popular é esse de contribuir para a luta que as pescadoras artesanais tocam, né? Contribuir para que a gente consiga entender melhor como é que funcionam os empreendimentos econômicos que ameaçam a existência da pesca artesanal, como esses empreendimentos econômicos muitas vezes a gente vê que estão repletos de ilegalidades, que a gente precisa combater para, de fato, permitir que a pesca artesanal ela siga perseverando, como vem perseverando há tantas décadas, enfim, há tantos anos, né, no nosso país. Muito bem, eu queria saber dela, né, como é que surgiu, né? Você vem de uma tradição familiar da pesca, Mirella? Venho. Conta um pouquinho pra gente como é que se deu isso, né? Porque uma das grandes características das mulheres é justamente essa, muito herdado também, né, dessa profissão da família, né? Conta pra gente como é que se deu isso. A pesca artesanal vem como uma herança, né, passando de pai para filho. Eu sou filha de pescador artesanal. Meu pai, para mim, ele é um pai solo, que minha mãe foi-se embora e deixou 3 filhos com ele, mas ele não abandonou a gente, então a profissão dele era pescar, e quando ele ia para o mar, a gente ia também. E de lá para cá... Isso com que idade, Mirelle? Vocês iam com ele para pesca?
8 anos, vai para a escola, chegou, tem que limpar o barco, limpar o peixe. Sim. Aí, assim, vem passando de geração em geração, né? Então, eu comecei a me envolver, participando das reuniões do movimento, participando das formações também pelo CPP, e também não esquecendo de falar do Fórum SUAP, que eu sou aluna das formações que eles fazem. Eu sempre estou me inserindo para aprender e levar para a minha comunidade, né? Porque se eu ficar só lá dentro do mangue, eu não ia entender o valor que o meu território tem, porque hoje esse nosso território está sendo todo loteado, estamos perdendo o acesso de ir e vir por causa de cerca nas águas, cerca no mangue. Então, eu estou com essa bandeira de garantir o nosso território pesqueiro, porque eu garantindo meu território pesqueiro, eu tenho alimento sadio para minha família. Em Maracaípe, desde o ano passado, está acontecendo um processo de privatização da praia, na área do Pontal. Proprietários privados construíram um muro de coqueiro de mais de 500 metros que tem prejudicado a vida de barraqueiros, marisqueiras e até mesmo de turistas e banhistas. No último dia 23 de maio, quinta-feira da semana passada, as deputadas Rosa Amorim e Dani Portela realizaram uma audiência pública na Assembleia Legislativa de Pernambuco. E lá, com a presença de muita gente das comunidades afetadas, José Anchieta, diretor-presidente da CPRH, órgão responsável pela fiscalização ambiental, afirmou que a obra é ilegal e deu o prazo de 10 dias para a retirada do muro, contando a partir do dia seguinte, que era o dia 24 de maio, que foi quando a CPRH afirmou que iria notificar a família Fragoso, responsável pela construção do muro. Os 10 dias acabam na segunda-feira, 2 de junho. O Fórum SUAP, junto a muitas organizações, como o CPDH, o CPP, o GAJOP, os mandatos de Dani Portela e Rosa Amorim, estão acompanhando o caso para garantir que o muro, de fato, seja derrubado nesse período. E aí, antes de entrar a música, a Mirelle tinha, inclusive, colocado desses muros, né, que estavam sendo colocados nas praias, nos mangues. Então, Mirelle, o que isso significa e que importância tem essa luta das comunidades que vão atrás do seu direito, pelo direito de ir e vir? Então, como a gente tem colocado, a gente tem como bandeira de luta a garantia do nosso território pesqueiro. Que o nosso território pesqueiro é vida, é tradição. Desde o ano passado que a gente está acompanhando nossa companheira Leninha, que é da Associação das Mulheres, sendo perseguida, vigiada, porque essas cercas que eles fizeram não está só no mar. Foi 1,5 km de rolo de coqueiro e saco de areia. Ele cava, quando a maré está seca, enche o saco de areia, faz o muro de contenção. Também tem cerca nos mangues, tem câmera filmando as pescadoras com seus filhos pescando. Então, assim, é todo tipo de ameaça, né? Fora que esses grandes projetos, grandes empreendimentos, quando chegam, eles dizem ser dono da área, mas os donos somos nós que estamos ali há muitos anos. Não tem nenhuma consulta para saber se eles podem se instalar ali. Chegam mandando para o CPRH, acho que João sabe falar melhor, dizendo que vai ocupar tal espaço, mas ele toma além disso. Então, a gente temos essa bandeira de luta, de garantia pelo nosso território pesqueiro, porque daí a gente tem soberania alimentar. Menina, essa situação do Maracaípe é uma situação que a gente vai acompanhando com muita preocupação, como a Mirelle bem falou, tanto no Pontal de Maracaípe, né, a gente percebe esses muros de coqueiro, saco de ráfia também, a gente percebe que esses muros eles foram construídos também em uma área onde há desova de tartarugas marinhas. Então isso vem impactando bastante. Tem alguns vídeos, inclusive, que circularam na comunidade que mostram, né, essas tartarugas mortas, uma coisa bem pesada, inclusive.
e também, como o Mirelle também falou, nas áreas de mangue, né? E o que a gente percebe é que, na verdade, existe uma omissão histórica, né, dos órgãos, tanto do Estado, como a CPRH, que é a Agência Estadual do Meio Ambiente, como da União, né, que é, enfim, tem aí, a gente pode pensar no papel da Secretaria de Patrimônio da União, da SPU, porque essas áreas, elas são áreas de praia, né, de forma geral, elas estão compreendidas nos limites ou dentro do que a gente conhece como terrenos de marinha, que eu acho que é até uma notícia que a gente vai repercutir hoje também, conversar um pouco. Sim. Então, seria também papel desse órgão da União, né, da SPU, de fiscalizar de fato se essas construções elas são regulares, se essas propriedades elas são regulares, porque existem, né, em diversos casos relacionados à ocupação privada em áreas próximas ao mar. A gente sabe que existem diversos casos de grilagem. Praia dos Carneiros, né? Sim. Que é um exemplo muito presente, né, quando a gente fala sobre isso também. Sim. E esses grandes empreendimentos, a gente sabe, né, que junto a eles está associado toda uma estrutura, né, e um processo de dejetos, enfim, toda uma infraestrutura que está associada a esses grandes empreendimentos na praia, que a gente entende que é uma infraestrutura que, se não houver um acompanhamento rigoroso por parte dos órgãos de fiscalização ambiental, a gente sabe que a tônica é destruição de mangue, é poluição em área de pesca, é impedir que os pescadores artesanais acessem o mangue, tenham o seu espaço de ir e vir, né, sua possibilidade de circulação irrestrita. E a gente vê que em Maracaípe, infelizmente, essa é uma luta que há algum tempo as pescadoras como Leninha, né, como o Mirelle falou, vem vivenciando, e não só pescadores, como também barraqueiros que comercializam seus produtos no Pontal de Maracaípe. Mirelle, enquanto pescadora, qual é a importância desse recorte da mulher nessa luta? Quem está no estuário, nos manguezais e na costa são as mulheres. A maioria das mulheres são mães solo, são elas que sustentam seus lares. Então, com esse impedimento dela pescar, a produção dela diminui. A gente vem sofrendo desde a tragédia crime do petróleo. E não tem mãe e nem pai, né? O petróleo não foi descoberto que era nem a mãe nem o pai daquele desastre que foi feito. De lá para cá, com essas perseguições, a produção das mulheres tem diminuído. São as mulheres que estão adoecendo. Porque quando o nosso território está doente, o nosso corpo adoece, porque o meu corpo é o meu território. Então, assim, a gente vem lutando por esse espaço, por essa formação, para entender o que é certo e o que é errado. Então, a gente está no nosso lugar. Quem está querendo ocupar e dizer que é dono são os invasores. Quem é dono do nosso território são os pescadores, pescadoras, a comunidade que vive ali sustentando de inverno a verão. João, a gente tem visto, né, ultimamente a questão da mudança climática também, né? Como isso também está afetando o direito ao pertencimento à própria terra. Colocando todos esses empecilhos, a importância do mangue, do mar. Como é que você vê essa realidade dentro do campo do direito? É mais uma luta que vem se somando a outras tantas? Sim. De fato, né, existe um debate que vem crescendo, né, dentro do direito, quando a gente fala dos direitos da natureza, né? Pensar a própria natureza como um sujeito de direitos. Mas antes mesmo desse debate, a gente tem que pensar, e a gente volta para aquela discussão sobre modelo de desenvolvimento. Perfeito. Na prática, se a gente olhar para a nossa Constituição Federal, tem um artigo que fala sobre como é um direito de todos nós, o direito a um meio ambiente equilibrado. A gente até falou um pouco sobre isso, não sei se você lembra, Mirelle, no curso que a gente facilitou, no curso de formação de juristas populares, né, para pescadores, enfim, para as comunidades aqui da região. E quando a gente fala de um direito ao meio ambiente equilibrado, né, saudável, a gente está falando justamente sobre a possibilidade de a gente ver nossos mangues, nossos mares, nossos rios sadios. A possibilidade de existência, né, desses bens de uso comum, a possibilidade da natureza não estar sendo, de fato, violentada por um modelo de desenvolvimento predatório. Então,
quando a gente vê, por exemplo, dentro de todo o debate sobre as mudanças climáticas, né, quando a gente vê enchentes, a gente vê toda essa ameaça também que aqui a Recife, que é a principal cidade da região, tem, né, quando a gente pensa em termos de cidades ameaçadas pelas mudanças climáticas, de fato é assustador que a gente não consiga pautar de uma forma mais ampla e firme que a gente precisa impor limites a esse modelo de desenvolvimento predatório. Não é possível que a gente continue orientando o planejamento econômico dos estados, né, do governo federal, o novo PAC que está vindo aí com toda a força pelo governo federal. Não é possível que a gente faça novamente um debate sobre um modelo de desenvolvimento inclusive aqui no Complexo Portuário de Suape, inclusive aqui no Complexo Portuário de Suape, né, que não olha para a realidade da pesca artesanal, das comunidades campesinas como o eixo central. O que a gente precisa construir é um modelo de desenvolvimento que tenha como eixo central o bem-estar das pessoas e do meio ambiente, e não o lucro de poucas empresas, de acionistas, né? Então a gente vê que até mesmo no debate sobre a transição energética, por exemplo, que é uma coisa que vem se falando muito, a gente fala de energia limpa e tudo mais, mas a gente não, inclusive com a possibilidade agora de instalação de parques eólicos offshore, ou seja, fora da costa, nos mares, o que tem grandes impactos também, alguns estudos já mostrando impactos para a pesca artesanal, mas todo esse debate sobre transição energética, se ele não for acompanhado por ter na centralidade o bem-estar das famílias, o bem-estar das comunidades, a gente vai estar falando de imensas fazendas, imensos latifúndios de parques eólicos, de parques solares. Isso não nos serve. A gente precisa de um modelo de desenvolvimento centrado nas pessoas. Um modelo de desenvolvimento que não seja mais centrado na extração de lucro, na extração de mais-valia, né, e que acabe colocando o lucro acima das vidas, como a gente viu na pandemia e continua vendo. Mas aí, nessa tua fala, João, e é uma grande preocupação nossa, a gente passou por um desgoverno que perseguiu muito, né, vários setores, e o meio ambiente, e as profissões também foram muito afetadas. E aí, o que é que acontece? Nós estamos novamente numa caminhada de um governo, né, que busca a democracia, mas falando em privatização de praia, na última segunda-feira, 27 de maio, o Senado voltou a discutir uma proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC, que prevê a transferência de propriedade de terrenos de marinha do litoral brasileiro para os estados, municípios e também para proprietários privados. Atualmente, essas áreas são de propriedade da União, que também detém a propriedade de margens de rios e lagoas com influência de marés. De autoria do ex-deputado federal Arnaldo Jodi, do Cidadania do Pará, a PEC chega ao Senado sob a relatoria de quem? Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro. E é um retrocesso porque, no final das contas, abre espaço para a privatização das praias e especulação imobiliária em territórios que deveriam ser protegidos constitucionalmente. Se aprovada a emenda, o que vai acontecer é um agravamento do racismo ambiental contra os povos das águas e um aprofundamento das catástrofes ambientais em um contexto em que as mudanças climáticas ocupam o cerne, o centro do debate sobre a segurança da humanidade, minha gente. A consulta pública realizada no site do Senado, um mecanismo de participação popular super importante, no entanto, aponta uma rejeição impactante à proposta. Ontem à noite, quando foi consultado, eram quase 80 mil votos contra a PEC e pouco mais de 1.000 favoráveis. E aí, você acha que as pessoas estão mais atentas a essas situações? João? Olha, a gente fica muito feliz com o resultado, né, dessa consulta até o momento. De fato, essa PEC ela é muito preocupante, menino, porque ela revoga, né, um artigo, um dispositivo da Constituição, que é o inciso 7º do artigo 20, que fala que os terrenos de marinha são bens da União. E de forma bem rápida. Se são bens da União, são bens de quem? Do governo federal.
Tá certo. Quando a gente fala de terrenos de marinha, a gente está falando dessa área que está sob influência da maré, das marés, em linhas muito gerais. Então, hoje, né, esses terrenos, eles são bens da União. É possível que eles estejam sendo utilizados por particulares e tal, mas sempre a responsabilidade de zelar por esse patrimônio é da União. E o que acontece com essa PEC, né, e com a possibilidade de aprovação dela, é que a propriedade, é possível dessa propriedade sobre esses bens ela ser transferida tanto para estados e municípios, quanto eventualmente para particulares. E aí a gente vê uma possibilidade muito concreta de aumento da privatização do acesso às praias, perda de biodiversidade, porque a gente está falando, quando a gente fala de mudanças climáticas, né, a gente está falando também sobre um planeta que está em ebulição porque estão fazendo isso com ele, ou seja, porque a gente está vendo a perda da biodiversidade, a gente vê desmatamento, a gente vê aumento dos latifúndios, aumento da agropecuária, aumento do uso toda a cadeia produtiva do petróleo. Então, todos esses empreendimentos, junto com esse processo de destruição de mangues para a construção de hotéis, de resorts, como a gente vê muito aqui em Porto de Galinhas, por exemplo, é um processo que aumenta a perda de biodiversidade e, consequentemente, aumenta as possibilidades, concretamente, de que esses impactos climáticos eles sejam percebidos de uma forma ainda mais rápida em toda a costa brasileira. Então, de fato, hoje, esses terrenos, eles estando, né, sendo bens da União, existe uma possibilidade maior da gente lutar por essa proteção ambiental, pela proteção dos mangues, pela proteção dos mares, né, pela proteção de toda essa zona costeira, e que num cenário de uma eventual privatização, isso fica muito prejudicado, um risco muito grande de que cada proprietário faça o que quiser nessas áreas, cerque o acesso aos mares, cerque o acesso aos mangues e tudo mais. Então, a gente fica muito feliz com o resultado dessa consulta até aqui, e de fato eu acho que ela expressa um descontentamento geral com a tentativa de privatizar mais isso, né? Mais isso. Tem aquela música do Siba, né? Que daqui a pouco, se a gente não ter atenção, vão querer privatizar até o ar que eu respiro, né? Então a gente tem que ter muita atenção para isso. Ô João, a gente vê que a população, e Mirelle também, começa a ter um outro entendimento, principalmente porque antes, quando se falava sobre mudança climática, sobre os direitos, né, do mar, do mangue, enfim, era uma coisa assim, isso não vai acontecer. E agora a gente sente, e é nesse sentido que eu queria te perguntar, Mirelle, você sente também essa repercussão, inclusive nas entidades que você faz parte nacionalmente? Como é que está sendo essa discussão e essa luta? Essa PEC, ela está no Senado sendo votada, inclusive pescadores e pescadores não foram consultados. A gente lutou para tirar o miserável do ex-presidente, mas sabemos que no Senado, na Câmara dos Deputados, ainda tem muitos filhotes dele. Por isso que a gente elegeu, graças a Deus, o Lula, mas a gente tem que estar de olho aberto e fiscalizando, porque é muitas coisas por debaixo dos panos e é a nossa vida que está sendo vendida, loteada. Então, assim, a mudança climática tem afetado muito as nossas vidas, a gente tem que mudar a rotina de pesca. Se a maré desce 2 vezes por dia, a gente ia 2 vezes por dia. Hoje a gente tem que antecipar a volta para casa por causa do aquecimento da água. Então, assim, quando a gente não pesca muito, a produção da gente diminui. Então, quem mais tem sentido na pele é os pescadores e pescadoras artesanais. E acho que bem mais também as pescadoras. Eu estava vendo, né, um material até que vocês publicaram enquanto fórum, que o tempo em que a mulher, né, enquanto os pescadores vão para alto mar, as mulheres pescadoras ficam nesse contato direto com a água, né? E por falar nesse desgoverno passado, que teve esse derramamento de óleo nas nossas costas, né, aqui dos litorais,
E nesse período foi feita uma pesquisa. Olha, o Fórum SUAP lançou nesse mês o estudo de caso Conflitos Socioambientais provocados por empreendimentos da cadeia produtiva do petróleo no Complexo Industrial Portuário de Suape. Esse estudo é uma das ações iniciadas em 2022 no âmbito do projeto de Mãos Dadas Criamos Correnteza, em parceria com os institutos Terra Mar, do Ceará, e a PACS, do Rio de Janeiro. A publicação traz também um levantamento dos impactos da cadeia produtiva do petróleo causados pelo Complexo Suape, no Cabo de Santo Agostinho e Ipojuca, litoral sul de Pernambuco. E a gente tem uma dica: se você está curioso, está curiosa em saber mais, coisas que nós, principalmente aqui nós do Cabo de Santo Agostinho, né, que tivemos, né, infelizmente, uma situação de calamidade. Para ler esse estudo todo completinho, é só clicar no link da bio do Instagram do Fórum SUAP. Qual é a importância desses estudos para a luta de quem sobrevive desses espaços, Mirelle? Essa mancha que o petróleo deixou, principalmente que foram feitas várias coisas, teve comitê, teve isso e aquilo, que não deu em lugar nenhum. Eu acho que para as pescadoras, principalmente, ainda está na nossa pele que nem uma cicatriz, principalmente porque não foi encontrado, né? Quem foi que fez essa tragédia? Sim. Quem foram os responsáveis, né? O responsável. Até hoje, a gente não tem conhecimento. Estava falando para João aqui, a gente não pode esquecer, porque depois da tragédia crime, a gente teve que ficar dentro de casa por causa da pandemia. Sim. E de lá para cá, as nossas mulheres, nossos filhos estão adoecendo. Muitas pessoas com crise de ansiedade, com depressão. O índice de suicídio aumentou. Muitos jovens aí terminou os estudos, mas também não tem emprego. Eles vão para onde? Para o mangue. Tem algum levantamento para saber onde é que está essa população? Não tem. Então veio a tragédia, prejudicou muitas pessoas. Muitas pessoas até hoje ainda estão doentes, fazendo tratamento. João, a gente fica assim, né? Nessa importância, porque uma das formas de se lutar é ter dados, Isso. né? Em que isso vai contribuir para outras tantas lutas e dar continuidade, inclusive, nessa? Nina, eu acho que a experiência que a gente tem aqui de acompanhamento dos conflitos socioterritoriais decorrentes da atuação do Complexo Industrial Portuário de Suape, ela é muito simbólica para a gente entender essa importância. Sim. Porque Suape é uma empresa que é tratada como o ouro do governo do estado de Pernambuco, né? O PIB de Pernambuco, e aí se fala muito da importância no desenvolvimento e tudo mais. E se não fossem estudos como esse, se não fossem organizações que se propõem, de fato, junto com as comunidades, entenderem a fundo como funcionam os impactos decorrentes desses empreendimentos, a gente não saberia, por exemplo, como a gente soube através do relatório publicado em 2018 sobre as violações de direito no Complexo Industrial Portuário de Suape. É um relatório da plataforma DESCA, que naquele período conseguiu localizar Suape e o complexo como um dos empreendimentos econômicos que mais viola direitos de comunidades no mundo. Esse estudo que o Fórum Suape publicou é muito interessante porque ele consegue dar para a gente informações que normalmente não estão acessíveis sobre como funciona a cadeia produtiva, não só do petróleo, como de outros polos de desenvolvimento que existem dentro do complexo. E ele também nos ajuda a identificar os conflitos que são decorrentes desses empreendimentos. Então, por exemplo, no relatório, nesse estudo de caso, a gente consegue ver que o Complexo Industrial Portuário de Suape existiram ao longo desses anos um processo de proibição de pesca, um processo de perda de fonte de água, de cacimba de várias comunidades, vazamento de óleo da refinaria Abreu e Lima, vazamento de gases da refinaria Abreu e Lima, emissão de diversos tipos de poluentes, barramento, a construção de um dique que fecha o acesso ao mangue, barramento do rio Tatuoca, presença, inclusive, de grupos paramilitares, aumento da criminalidade. Então, existem diversos projetos econômicos que, junto com eles, carregam uma série de repercussões para essas comunidades e que essas repercussões, elas são ocultadas
pelo poder econômico e pelo Estado, que tem interesse nesse desenvolvimento econômico. Então, esses estudos são importantes para a gente ter uma noção da situação como um todo e ver o que esses órgãos estão ocultando em nome do desenvolvimento. Olha, são 8 horas e 53 minutos, a gente tem 2 minutinhos apenas para finalizar, mas de antemão já quero agradecer a contribuição de vocês e eu queria que, iniciando por João e finalizando por Mirelle, deixasse as suas despedidas para o pessoal. Gente, queria só agradecer pelo espaço, pela oportunidade de estar aqui e vou deixar a palavra para a Mirelle porque eu vim aqui muito mais para escutar ela do que para falar, uma grande companheira de luta que eu admiro muito. Muito obrigado. Obrigada. E salve a pesca artesanal. Obrigado pela oportunidade, né? E eu quero falar só uma frasezinha que a gente usa muito. Na luta e na pesca, mulheres construindo direito. No rio e no mar, pescadores na luta. Nos açudes e barragens, pescando liberdade. Hidronegócio, resistir. Cerca nas águas, derrubar. Território livre, já. Nossa, terminar assim, né, com poesia, com potência e com verdade. Então, gratidão a todos, todas e todos que continuaram conosco. Esse programa fica gravado nas nossas redes sociais e também nas redes do Fórum SUAP. Gratidão, bom dia!